Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Voltamos com uma palavra do nosso Deus para o nosso coração. Precisamos nos alimentar todos os dias, precisamos nos dessedentar todos os dias. E com a palavra do Senhor a gente mata a fome e a sede. Então vamos meditar na palavra do nosso Deus. Salmo 22. É um salmo messiânico com uma descrição profética da maioria dos sofrimentos que o Messias experimentaria. E a parte que eu vou ler é a parte das promessas, é o resultado da nossa comunhão. Salmo 22, versículos 23 a 28. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será para ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor. Ele domina entre as nações. Nós somos instruídos, meus amados irmãos, a respeito das provações da vida, as grandes dificuldades experimentadas pelo ser humano em toda a história, desde a primeira família até hoje. Temos, como consequência da entrada do pecado no mundo, temos aflições variadas. Alguns se afligem por serem necessitados. Outros são afligidos por serem perseguidos. Outros são afligidos por não ter saúde, não ter vigor físico. Outros são afligidos porque têm saúde, têm vigor físico, mas entre os seus filhos nasceram deficientes, de tal sorte que todos nós, de alguma forma, de alguma natureza, somos afligidos. Os ministros de Deus, na antiga e na nova aliança, são afligidos pela rejeição do mundo. Os profetas de Deus foram rejeitados dentro de casa. Muitos foram mortos pelos seus próprios irmãos, pelos seus patrícios. O que aconteceu com José, filho de Jacó, aquele problema grave com os irmãos que tensionavam matar, mas mesmo assim ele foi vendido para o Egito. Ali imagina as aflições que aquele homem teve. Primeiro, ser separado da sua família como um animal. Até os animais se ressentem disto. Tem animais que voltam para seus antigos donos, tem animais que se extraviam, nunca mais é encontrados, porque é um terror a separação do seu grupo. Até os animais sentem e se ressentem. Em alguns casos, morrem. Então, as aflições fazem parte da vida da gente. As aflições pela rejeição, que pode ser em casa, no caso do José, rejeição de irmãos. A rejeição dos patrícios, os profetas. Profeta Jeremias, um homem santo, homem de Deus, um profeta falso, safado, sem futuro, disse: olha, vai profetizar em Anatote. Era a terra dele. Uma terrinha sem futuro.
Anatote, para aquele tempo, para aquela situação, era como a Nazaré de Jesus Cristo lá. E tem alguma coisa que presta em Nazaré? Bom, era o profeta de Anatote. Vai para Anatote, sai daqui, aqui você não tem vez. Então, somos afligidos sempre. Sempre houve aflições. Jesus Cristo, como nosso maravilhoso amigo, diz: no mundo tereis aflições. O salmista era um instrumento de Deus, profetizou as aflições do Messias. E agora, terminando a descrição terrível das aflições do Messias, aí aconselha os adoradores do Senhor, os discípulos do Senhor: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, semente de Israel. O profeta era um judeu nato, um judeu puro sangue. Ele tinha a sua identidade ali na pele, nos ossos, no sangue. Então, ele está completamente cônscio de que Israel é o povo de Deus. E da mesma natureza está absolutamente cônscio de que aquele povo, mesmo adorando o Senhor, teria aflição. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. O contexto desta mensagem é só aflição, as aflições do Messias. Não abominou, não desprezou a aflição do aflito, o aflito na sua aflição, nem escondeu do aflito o seu rosto. Antes, quando o aflito gritou, ele ouviu. Quando o aflito clamou, ele escutou. Aí, como o profeta, na condição de instrumento de Deus, diz: o meu louvor será para ti. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que têm temor. E vai falar do resultado da comunhão, do serviço, da perseverança. Os mansos comerão e se fartarão. Podem ser afligidos, mas Deus vai cuidar destas ovelhas, deste rebanho. Os mansos comerão e se fartarão. Por gratidão louvarão ao Senhor. Os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Eles, os profetas de Deus, meus irmãos, na escuridão do mundo e na ausência de revelação, porque para tudo tem o tempo, eles davam uma pincelada no ar a respeito das doutrinas que no futuro seriam tão práticas e tão claras. O vosso coração viverá eternamente. Alguma coisa muito profunda para a minha intenção, para o meu entendimento, mas está falando sobre a sobrevivência da alma, está falando sobre a eternidade do homem, está falando da salvação eterna. O vosso coração viverá eternamente. É algo grandioso que, mesmo experimentando aflições, mesmo passando por dificuldades e provações, em perseverar servindo ao Senhor, recebe estes resultados, absolve estes resultados. O versículo 27, ele diz: todos os quadrantes, todos os limites da terra, todos os lugares da terra, norte, sul, leste e oeste, todos os continentes do mundo, todos os limites da terra se lembrarão ou ouvirão. Ao ouvir, se converterão ao Senhor.
todas as famílias da terra, todas as famílias das nações adorarão perante a face do Senhor. Mas haverá conversão de todo mundo? Não, mas em todas as nações tem. Então, ele não está falando de todo mundo, mas está falando de todas as famílias, todas as nações da terra. Todas as famílias das nações adorarão perante a face. Em todas. Eu, quando novo, li um livro que me ajudou muito a compreender essas coisas. Não lembro o título dele agora, mas era um livro que falava sobre missões. E aquele relato de pessoas que tinham temor de Deus, que tinha uma vida digna de adoradores, sem nunca ter ouvido falar de Abraão, nunca ouviu falar de Moisés, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Davi, nunca ouviu falar nada da Bíblia. E tinha temor de Deus. Lembrei o título, é bom, funciona ainda aqui, os 4 neurônios reconciliados uns com os outros. Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, um livro que fala de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus e tinha fidelidade, tinha comunhão, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que a maioria das Bíblias hoje está desviada. Os homens aprenderam a fazer coisas fáceis, método de interpretação, método disso, método daquilo, e mete os pés pelas mãos e vão traduzir Bíblia fraudando. Deus pôs a eternidade no coração do homem, Eclesiastes 3 e 11. Um doce para quem encontrar uma Bíblia que diga isto hoje, mas ainda existe. A grande maioria está traduzindo diferente. Mas o nosso Deus continua operando. Então, meus amados, todas as famílias das nações adorarão perante o Senhor, porque o reino é do Senhor e ele domina entre os povos. Que Deus possa abençoar e guardar você, a sua vida, o seu coração. Nós temos nossas aflições, nós temos pessoas enfermas, nós temos uma irmã hospitalizada há 20 dias, tantos dias, passando por essas aflições, afligindo a família, afligindo a igreja. A gente se aflige, mas o nosso Deus está com ela, está conosco. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua vida em nós. Abençoa, meu Senhor, os meus irmãos, da graça, da saúde, da vitória. Opera, meu Senhor, nos nossos corações. Guarda, meu Senhor, o nosso coração, a integridade do nosso ser, que nós possamos te louvar, te adorar, bendizer, te amar, Senhor, e mostrar isto te servindo com fidelidade. Amado Pai, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia!